comprometidos ou correlacionados. Então, o que nós observamos no que diz respeito também à primeira instância? Às vezes, o processo para no cálculo, e aí o calculista quer liberar isso na última semana, no desespero. Dificilmente, às vezes, o lançamento vai acontecer de todas estas... A publicação dessa sentença vai acontecer na última semana. Se não acontece, a gente não faz o gol. Tá? Então, é um trabalho de gestão, conversando com o calculista, conversando com o assistente, vendo de que forma vocês podem otimizar. Eu também gostaria de frisar o seguinte, em todas as nossas correções, nós deixamos para que a solução ou aprimoramento dessa atuação da vara venha através da própria unidade, para que evite que, depois daquelas falas dizendo que o corregedor veio aqui e determinou. A questão não é essa. Nosso papel hoje é muito mais de conscientização da necessidade da gestão, da compreensão desses mecanismos, para que vocês mesmos aprimorem a própria gestão de vocês. Por isso vem a questão da autorresponsabilidade. É importante que vocês conversem dentro da unidade, vejam de que forma vocês podem aprimorar, quais são as tarefas que ficarão sob responsabilidade de quem e qual é a necessidade ou de que forma deverá ser feita essa tarefa. Tá? Nós queremos interferir o mínimo possível, acreditando que, dentro das competências que vocês têm como servidores, todos concursados, já com grande experiência nas unidades, possam buscar as soluções dentro das peculiaridades de cada composição, porque nós sabemos que tem vara que tem poucos servidores, tem outras que, em razão do perfil regional, têm determinados procedimentos. O que pode ter funcionado na primeira vara de Abaetetuba, provavelmente não funciona em outras. Mas entendam, cabe aos senhores esta responsabilidade e a busca da solução. Tá ok? Perfeito. Obrigado, Tom. Bom, já caminhando aqui para o final dessa parte, que aí já vou deixá-los aqui com a parte do Horus, mas só reforçando as consequências, como eu já falei, distribuição do orçamento, distribuição de cargos e funções comissionadas, enfim, isso tem a ver agora, a distribuição, a resolução 219, ela é clara com relação a essa questão. Já teve caso concreto, esse parecer de mérito aí, ele negou os cargos para a área judiciária, eu sempre falo isso aqui, foi parecer de mérito do CNJ, no projeto de criação que era para adequar todas as varas pelo máximo, e foi negado exatamente, olha, foi atendido o IPC-JUS, aqui é o parecer vendo cada item, né, aqueles artigos lá. Aí no IPC-JUS, olha, passou, o tribunal nessa época tinha 88%, atendeu. Quando chegou no artigo 6º, que era o índice de produtividade do magistrado e o índice de produtividade dos servidores, eles disseram que não precisava porque tem pouca produtividade, deve ter pouco processo. Então, é exatamente o que, olha, não sendo, portanto, necessária a criação de cargos de servidor para esse fim, da mesma forma, considerando o IPM do magistrado, não foi necessária a criação de cargos de magistrado para esse fim. Entendeu? Então, tenho certeza, se a gente, obviamente, agora, desde então, a gente vem realmente reforçando essa questão de fazer esses lançamentos corretos, para que, numa outra oportunidade, a gente consiga realmente passar isso aqui. A mesma coisa com relação ao congestionamento. Então, a gente passou no primeiro, mas não passou no segundo. E a gente dá dos outros dois. E a gente continua assim. Apesar da melhoria, a gente está passando no IPC-JUS, mas faltam os outros dois. E aí o que está faltando é isso que eu estou colocando. A gente tem que fazer esse registro. A gente fez agora a rodada nas correções integradas, a gente observou que ainda tem realmente, pela quantidade de processos em execução, a gente percebe que ainda não está sendo feito o registro total. A gente sabe que tem realidade várias que tem muito processo de execução, que chega lá tem 200 processos, 100 processos. Nós chegamos numa vara que tinha, digamos, 3 varas com média de 200 processos, uma com 1.500. Qual é que está certa? A de 200 ou de 1.500? Tem como saber? A gente tem uma dúvida, né, que imagina, bom, talvez a que está com 1.500 é que está lançando mais ou menos a realidade, mas, enfim, quem vai dizer isso são os senhores mesmo. Eu estou só explicando a regra do jogo. Não colocar o processo de execução é prejudicial para nós. E, só fechando nesse parecer de mérito, nós tínhamos pedido cargos para a área judiciária e área administrativa, e só foram aprovados os cargos, 152 cargos para a área administrativa,
e mais 84 CJs e 211 funções. Esse projeto está lá no Congresso, na Comissão de Orçamento, aguardando um dia que a crise passe e a gente tenha condições de botar isso em pauta. Mas está aprovado no CNJ e está aprovado na primeira comissão da Câmara. Tá? Bom, sem mais delongas aqui, passar para o... Não, só um instantinho. Ainda no que diz respeito à visão sistêmica, o que um faz reflete no trabalho do outro. Estava aqui conversando com a Nalicelma sobre uma necessidade que aqui o segundo grau está tendo e depende do procedimento do primeiro grau, de uma retificação de procedimento. Por favor, Nalicelma. Isso é um problema que tem acontecido nos processos físicos, principalmente, com relação à autuação dos recursos. Ainda essa semana, nós tivemos um problema, esse problema numa vara. Eu conversei com o servidor, porque eu sei que, quando se faz isso, não é de uma forma proposital, é um erro. Então, como o doutor Paro falou, o que se faz lá reflete aqui, como o Neto falou, o conjunto é que vai nos dar o direito de pleitear alguma coisa perante o Tribunal Superior. Então, assim, os recursos, se um processo físico tem mais de um recurso, a autuação tem que ser feita uma única vez, com 2 recorrentes. E, nesse caso, foram feitas 2 autuações e o primeiro grau remeteu as 2 autuações para o segundo grau. Chega aqui, nós só podemos distribuir 1, e nós vamos ficando com lixo. Na semana anterior, o segundo grau teve um trabalho, as secretarias de turma e a Secretaria do Pleno, nós tivemos um trabalho de enxugamento de lixo. Na nossa secretaria, particularmente, nós fizemos uma consulta de mais de 100 processos. Na maioria dos casos, era repetição de autuação. Então, assim, como foi feita a autuação 2 vezes, porque eram 2, 3 recursos, então, um foi distribuído, o outro ficou no limbo, ficou no lixo. E isso impacta o segundo grau. A gente fica com congestionamento e a gente fica sem cumprir aí uma meta do CNJ, do CSJT. Então, assim, nós precisamos dessa colaboração do primeiro grau, dessa necessidade de atenção na hora da autuação. Qualquer dúvida, pode ligar para a secretaria. Eu tenho recebido ligações de alguns diretores, quando tem dúvida. A gente sabe que tem servidor novo, às vezes está aprendendo, e o diretor não tem, às vezes, tempo de parar, de ensinar. Então, assim, mas é uma necessidade muito grande de fazer essa correção, essa autuação correta nos processos físicos, essencialmente. E, com relação aos processos de PJE, tem vindo processos para cá com autuações também equivocadas. O recorrente não é o reclamante, e vem para cá, isso os gabinetes se ressentem muito, tem que parar e corrigir. Às vezes, passa batido até no próprio gabinete e chega na sessão, o processo é retirado porque o advogado pediu intimação exclusiva e não foi feita essa retificação lá no primeiro grau. Então, isso tudo reflete no segundo grau. Então, esse cuidado, a gente faz esse apelo aos colegas do primeiro grau para que atentem para todos esses pedidos no processo. O advogado que pede a intimação exclusiva, quem é que está recorrendo, que tem que fazer a alteração dos polos, a inversão dos polos. Então, tudo isso reflete, e muito. Os gabinetes estão aqui, os representantes dos gabinetes, e vocês podem conversar depois com eles. Isso gera um retrabalho, e, em vez do gabinete fazer análise do voto, do processo, análise da matéria, ele tem que parar e fazer retificação de autuação. E, muitas vezes, o processo atrasa, porque chega na sessão e detectam que tem um erro de autuação, que pode gerar uma nulidade, e tem que retirar o processo de pauta. Isso alonga o nosso prazo médio. Então, como o doutor Paro bem falou, a gente precisa estar junto, estar trabalhando em prol de toda a 8ª região, e não estamos desligados, né, primeiro e segundo grau. É importante frisar que nós estamos tentando buscar uma excelência nas nossas atividades sem a necessidade de trabalhar mais. Apenas é uma atenção na qualidade do serviço que nós estamos prestando. Então, por qual motivo sobe um processo com uma autuação equivocada ou faltando dados?
É muito provavelmente porque quem está fazendo isso não está com a atenção devida. E nós sabemos que já desceu um servidor de gabinete, que já foi para o 1º grau, atualmente está no Sejusc, né? Mas isso é um acordo junto com o 1º grau, como é que vai ser feita essa lotação. Mas o fato é que nós, do 2º grau, já tivemos uma perda de servidores. Ou seja, estamos todos nós, quer em gabinete, quer em vara, com cobertor curto. Então, é um tal de puxa de um lado, puxa do outro. Lógico, nós não vamos conseguir aquecer todo o corpo, mas nós precisamos saber o seguinte: quanto melhor eu jogar a bola, nós estávamos usando aquela expressão de jogar a bola no peito, uma bola redonda para o outro, para que ele possa matar no peito e chutar para gol, melhor. Agora, se eu não faço, eu faço isso de uma forma descompromissada, com certeza eu estou colocando nas costas do outro colega que faça uma atividade que era da minha responsabilidade. Nós não precisamos disso. Vamos assumir as nossas responsabilidades, vamos ver a questão de gestão, o que é que está faltando. Sei que tem unidade que falta servidor. Nós sabemos que não são todas as varas que têm também servidor. Então, quando a coisa é inevitável, paciência, é inevitável. Mas vamos fazer com que essas ocorrências sejam realmente a exceção, justificadas por uma questão, como a Naricelma disse, às vezes é um erro, ou diante de uma falta de servidor, essas coisas podem acontecer. Perfeito. Mas não que virem uma... eu digo assim, até uma crença dizendo o seguinte: joga lá que eles estão sem fazer nada. São colegas, gente, ninguém está sem fazer nada. Porque se o procedimento, se nós criamos esse tipo de reação, ao invés de nós somarmos, nós estamos criando uma secção, nós estamos dividindo. E nós já percebemos que nós precisamos estar com o time unido para podermos fazer o grande gol, que é permitir, capacitar a doutora Suzy, a nossa presidente, a estar credenciada para poder pleitear perante o CNJ e o CSJT. Então, precisamos todos jogar essa bola. Pois não, tem uma colega que... Lúcia Regina. Quer vir aqui na frente, por favor? Fica mais fácil. Aí ela fala menos. Nem sei se está funcionando, né? Fala no microfone. Está gravando. Aqui, ó. Fala aqui, aqui, ó. Senhor. O que a gente já falou em algumas reuniões, inclusive lá das ações prioritárias do 1º grau. A resolução ela deixa claro que advogados do reclamado, né, 2º, 3º, 4º, é atribuição deles. Então, o que eu peço? O que eu peço para ajudar a gente? 1º grau, 2º grau, independente disso, é que a gente divulgue isso de forma insistente, sabe? Insistir mesmo, repetir. Essa notícia já saiu, põe de novo, põe no nosso portal. Ednei. Porque os advogados, eles precisam também ajudar a gente. Né? Eles precisam. Do reclamante, não. Se ele não colocou todo mundo no momento em que autuou o processo, se quiser botar um 2º advogado, subestabelecer, aí a secretaria tem que fazer. Mas do reclamado, não. Quantos advogados quiserem, ele pode subestabelecer, ele entra com o seu toque e vai lá e pronto, rápido. Né? E aí, acaba transmitindo para a gente, seja 1º grau ou 2º grau, a atribuição que é deles. E a gente pensa, é rapidinho. Mas faz 1, 2, 3, 30, 40. Aí eu já vou. Obrigado pela contribuição.
veja só, às vezes são pequenas coisas que auxiliam muito. Como disse, às vezes é uma coisa simples, mas 30, 40 tomou o tempo do que eu podia estar olhando mais uma meia dúzia de processos em que a gente estaria fazendo gol. Agora, jogando a batata quente para o pessoal da comunicação, o Ednei está aí. Ednei, pode ver essa demanda, então, de uma forma de divulgação, ver de que forma nós podemos divulgar isso. Hã? Ok? Então, olha, aqui o sistema é participativo, por favor, o Ednei quer saber depois com mais detalhes. Já está autorizada a ser a porta-voz da corregedoria, vamos ser práticos nos nossos atos. Converse já com o Ednei, veja de que forma qual é o conteúdo da mensagem para que possa ser divulgado e a melhor forma, tá ok? Independente de ser a colega, exemplo dela, todos vocês são elementos que somam e que não foi possível nessa semana, não é possível na semana institucional trazer todos os servidores. Então, vocês são elementos multiplicadores. Levem essas mensagens aos seus colegas lá das varas e também dos gabinetes, para que a gente possa ir buscando alternativas, somando e colocando em práticas algumas boas práticas para poder solucionar e diminuir o nosso trabalho também, gente. A diminuição das nossas atividades ou de replicar as atividades está nas nossas mãos. Não vamos esperar que apareça um ser supremo, um super-homem, uma super-mulher que vem aqui e vai resolver os nossos problemas. Nós teremos que ser os heróis ou os super-heróis de nós mesmos na busca, no pensar, no refletir e buscar alternativas. Mais alguma coisa, Naricelma? Não, agora ele vai falar, não é isso? Agora a bola é tua. Eu sei que você está aqui esperando, já faz um século, mas... Boa tarde, gente. O Horus, ele permite a visualização dos dados do e-gestão. E por conta de uma determinação, já que tem quase 10 anos, nós temos a obrigação de enviar nossos dados para a Base Nacional de Estatística, que é o e-gestão. Como o doutor Paro comentou, por vezes a consulta, a visualização, a utilização da informação que está lá, ela se revelou um pouco penosa. E o Horus vem oferecer, então, uma forma mais fácil, mais simples, e tentar visualizar essa informação. Além disso, isso é uma inovação da nossa região, a gente está oferecendo uma opção de acompanhar as metas utilizando os dados do e-gestão. O tempo aparentemente está reduzido, então estou com orientação de passar um pouco rápido e, ao final, eventualmente, a gente abre para perguntar alguma coisa. Então, eu vou falar de uma meta e vou fazer uma consulta na base do e-gestão. E, conforme o andar daqui, a gente verifica o que mais pode fazer. Então, eu vou citar, por exemplo, o acompanhamento da meta 1. Vou utilizar uma vara de Macapá. O que é que nós estamos visualizando aqui? A meta 1 é julgar mais processo do que foi recebido. Cada meta dessa tem um glossário definido que estabelece qual a sua forma de apuração. No caso dessa meta, é julgar mais processo do que recebeu. Então, vemos que essa vara recebeu 1.459 e julgou 1.675. Então, ela bateu a meta. Como nós estamos vendo para essa, eu vou tirar o filtro aqui, temos a avaliação de todas as varas. Como eu citei há pouco, esse é um diferencial que a gente está implementando na 8ª região, que é o batimento das metas nacionais por vara, para convergir ao que a Liliane falou há pouco. Qual a contribuição de cada um objetiva específica para atingir aquela meta da sua vara que vai contribuir para a meta nacional? Usando esse exemplo da meta 1, eu vou ativar o filtro de novo. E quando nós temos uma vara, isso é do funcionamento do Horus, ele habilita os botões aqui embaixo. Então, embora esta vara esteja batendo a meta, essa avaliação aqui, ela está até o dia 3/11/2017. Nós estamos trabalhando com dados da última sexta-feira, que também é uma grande novidade. No e-gestão, a gente costumava trabalhar com 40 dias de defasagem. Agora, com a coordenação da administração e um apoio tecnológico da CETIM, nós estamos conseguindo trabalhar com dados sempre do domingo anterior. E até isso alinha com o que está sendo colocado aqui, que é a questão de que nós temos aí
2 meses para bater as metas. E com que informação a gente iria ter? Agora não, a gente vai estar sempre trabalhando com o dado da semana anterior, fazendo a intervenção e vendo o resultado, fazendo a intervenção e vendo o resultado. Então, retomando aqui o raciocínio em relação da meta 1, esta vara, como eu disse há pouco, ela, até a apuração feita no dia 3 de novembro, ela está batendo a meta. Está com 128% de atingimento da meta. Mas, porventura, ela não tivesse, o que ela teria que trabalhar? Os processos que estão pendentes de julgamento. Então, quando eu clicar nesse botão, ele vai mostrar os processos dessa vara que estão pendentes de julgamento. Esses são os processos que têm que ser solucionados. Esse universo de itens que estão sendo mostrados aqui são regras do e-gestão, porque o Horus exibe os dados do e-gestão, não há regra diferente. Então, ele considera que um processo pendente de solução é aquele que está aguardando a primeira sessão da audiência, encerramento da instrução ou com a instrução processual encerrada, aguardando polação de sentença. Então, estes são os processos que devem ser trabalhados. A cada um processo desse que tenha sido resolvido, ele vai contar como mais um julgado aqui na apuração da meta 1. Deixa eu limpar. Olhamos para outra meta ou vamos direto? Tá. Por uma questão de convenção e estipulação de uma regra para funcionar, foi definida uma pseudocidade para identificar o segundo grau. E, no caso, nós utilizamos o nome do estado do Pará. Então, quando eu clico no estado do Pará, na verdade, eu estou vendo os dados do segundo grau. Então, o segundo grau, por exemplo, ele está com 97%. Ele julgou um pouco menos do que recebeu. Ele bota um número objetivo aqui, dizendo quantos faltam ser julgados para alcançar a meta. Da mesma forma, se eu clicar nesse botão aqui, eu vou levar para os pendentes de julgamento no escopo do segundo grau. Tá? A gente vai poder ver todos eles aqui. Então, esses são os processos do segundo grau, e seriam os processos a serem trabalhados. São as ações originárias e os recursos que estão pendentes de julgamento. Tá? A forma de visualização aqui vai ser explorada, pode ser explorada oportunamente por vocês. Ele iria dividir pelas classes processuais, o ano dos processos, tá? Magistrados e várias consultas que tem aqui. Tem. Na visualização das metas, você ainda não consegue ver, mas não. Aqui, no Horus, você ainda não vai ver as metas por turma. Entendeu? A informação, nós já podemos restringir, mas a visualização do Horus ainda não, então estamos trabalhando nisso. Tá. Mas a produtividade pega? Pega da base da gestão. Você quer ir para essa? Tá. Então, a meta 2, tá? E é julgar processos antigos, e aqui a gente pode, deixa eu limpar os filtros e voltar para uma vara. Só aproveitando, a meta 2 já foi fruto daquele trabalho que a Narcissema estava comentando, que já foi feito agora no trabalho, e já, o segundo grau não estava batendo, já conseguiu alcançar essa meta aí, nesse mês. Aí vamos manter agora. Mas é isso aí, já é resultado desse trabalho. Agora, Neto, eu não entendi, talvez essa dúvida seja compartilhada. O Horus, para o segundo grau, está chegando, vamos supor, praticamente um gabinete. Pode fazer o que com esse Horus? Vou clicar ali no e-gestão do segundo grau, Luiz, só para a gente passar ali. Aí, tudo que tem, casos novos, processo distribuído, pendente com relator, no prazo, pendente de conclusão. Tá, mas vamos tudo supor, isso aí dá para... caso eu queira saber só da minha unidade, só do meu gabinete, eu consigo. Sim, aí o Horus, a tendência é sempre mostrar tudo de todo mundo, tá? Mas dá para ver tudo. Diferente de uma vara... Bom, hoje no e-gestão eu vou pegar o segundo grau total, tá? O e-gestão é a mesma coisa, é transparência total. No né? caso da consulta do segundo grau, doutor, eu estava passando nessas abas de metas que, como eu comentei, é a novidade da 8ª região de utilizar o dado do e-gestão para fazer o monitoramento e, ao mesmo tempo que monitora, já sugere quais processos têm que ser trabalhados
para que alcance aquela meta que está sendo analisada. O que eu fiz agora foi passar para a aba do e-gestão segundo grau. Eu saí do universo das metas e fui para a aba de gestão segundo grau, que é o quê? Utilizar o Horus para visualizar os dados do e-gestão que nós já alimentamos na base nacional há 6 anos. Aqui nós estamos apenas oferecendo um produto mais fácil para visualização. Aqui, o que tem aqui é o que consta da base nacional. Com uma diferença só, né, para alertar, porque agora o Horus está com dado semanal, como você Tá. disse, o e-gestão continua com dado mensal. Então, se vocês forem consultar o e-gestão, vai estar com a remessa do mês anterior, com a última remessa, que é aquela mensal, né? Está em setembro ainda. E a do Horus é semanal. Então, Agora, o Horus estava à frente da gestão nesse sentido. Mas só para frisar, o e-gestão, Oficial. ele é o sistema oficial, tá? Então, para todos, aqui é uma ferramenta de consulta, nós estamos antecipando até para que a vara possa corrigir alguma coisa, verificar algum lançamento, mas o sistema oficial continua sendo o e-gestão e o dado do e-gestão continua sendo aquele oficial, aquele 10 dias após o fechamento do mês, tá? Então, aqui é uma ferramenta de consulta, o Horus, ele vem na base do e-gestão, mas o e-gestão é o sistema oficial. Então, só para detalhar a colocação do Francisco e do Dr. Para, eu vou pedir para ver os processos distribuídos. E aí aqui eu já consigo ver, por exemplo, por unidade. Essa informação são os processos distribuídos em 2017. Não, só agora, nos 3 primeiros dias. Deixa eu filtrar somente, então, só os 3 dias de novembro. Tá? Então, aqui agora nós estamos vendo os processos que foram distribuídos somente nos 3 primeiros dias de novembro. Aqui, então, ele já separa por unidade e por gabinete. Esse tipo de distribuição da informação já está disponível para a maioria das consultas. Você pode gerenciar pela sua unidade, o seu saldo de processos, o que está no prazo, tudo. O trabalho está sendo contínuo, quando se encontra algum item que não está sendo alimentado essa informação, a gente interage com a CETIM e a CETIM